A criptozoologia é a ciência que desafia os limites do conhecimento, buscando evidências de animais ocultos e lendários. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios que a natureza esconde. Este é o Mundo Cripto. A árvore devoradora de homens de Madagascar, também conhecida como árvore carnívora, é uma das lendas mais intrigantes e misteriosas da criptozoologia. Essa suposta planta predatória, enraizada nas densas florestas de Madagascar, é descrita em relatos folclóricos e histórias transmitidas por gerações, como uma entidade viva, com um apetite voraz por carne, incluindo humanos. Apesar de sua fama, não há evidências científicas concretas que confirmem sua existência, o que a coloca no domínio das lendas e mitos. A aparência da árvore devoradora de homens é descrita de maneira vividamente assustadora em relatos populares. Segundo a lenda, ela é uma árvore de porte imponente, com folhagem densa, que esconde sua verdadeira natureza. Seus galhos são frequentemente comparados a tentáculos longos e flexíveis, capazes de se mover com precisão para capturar presas. Esses galhos seriam pegajosos ou equipados com algum mecanismo para envolver e imobilizar suas vítimas. Algumas versões sugerem que a árvore possui uma espécie de boca ou cavidade em seu tronco, onde as presas seriam engolidas e digeridas lentamente. Um processo que ecoa o comportamento de plantas carnívoras conhecidas, como a dioneia, mas em uma escala muito maior. A lenda também menciona que a árvore exuda um odor atrativo ou hipnótico, que atrai animais e humanos desavisados para perto de seus galhos mortais. A descrição varia dependendo da fonte, mas o consenso é que sua aparência combina elementos de uma árvore comum com características sinistras, quase animais, que a tornam uma predadora eficiente. O nome mais comum para esse criptídeo é árvore devoradora de homens ou árvore carnívora de Madagascar. Em algumas narrativas, ela é simplesmente chamada de árvore de Madagascar, mas esses termos são genéricos e podem se referir a diferentes lendas. Não há registros de um nome específico em línguas locais de Madagascar, como o malgache, o que sugere que a lenda pode ter sido amplificada ou até mesmo criada por exploradores ou missionários ocidentais. A ausência de um nome nativo reforça a possibilidade de que a história tenha raízes mais folclóricas do que culturais, possivelmente influenciada por contos exagerados de viajantes do século XIX. As origens da lenda remontam a relatos esparsos, muitos dos quais surgiram em publicações ocidentais. Um dos primeiros registros amplamente difundidos aparece em 1874, em uma suposta carta publicada no jornal South Australian Register, onde um missionário chamado Carl Leach descreve um ritual macabro de uma tribo de Madagascar. Segundo Leach, a tribo Nkodo sacrificava pessoas a uma árvore carnívora que envolvia as vítimas com seus galhos e as devorava. Esse relato, no entanto, é amplamente considerado uma farsa, possivelmente fabricada pelo jornal para atrair leitores, já que não há evidências da existência da tribo Nkodo, nem de tal ritual. Outra menção notável vem de 1924, no livro Madagascar, Land of the Man-Eating Tree, de Chase Salmon Osborne, ex-governador de Michigan, que compilou histórias sobre a árvore, mas sem apresentar provas concretas. Essas publicações ajudaram a popularizar a lenda, mas carecem de credibilidade científica.
Os supostos avistamentos da árvore devoradora de homens são raros e vagos, concentrando-se principalmente nas florestas tropicais de Madagascar, especialmente em áreas remotas e pouco exploradas. A ilha de Madagascar, conhecida por sua biodiversidade única, com 75% de suas espécies sendo endêmicas, é um cenário perfeito para lendas sobre criaturas estranhas. Relatos locais falam de pessoas que desapareceram na selva sem deixar vestígios, com suas mortes atribuídas à árvore. Esses desaparecimentos, no entanto, podem ser facilmente explicados por perigos naturais, como animais predadores, terreno acidentado ou acidentes. Um relato mais recente, de 2023, publicado no site Jornal do Povo, reforça a lenda ao descrever a árvore como ativa à noite, capturando vítimas com seus galhos sob a luz fraca da lua, com gritos de desespero ecoando pela floresta. Contudo, esse texto parece ser uma recriação ficcional, sem datas ou testemunhas específicas. Não há registros de avistamentos documentados, com evidências fotográficas, vídeos ou amostras biológicas, o que mantém a árvore no campo da especulação. Locais associados à lenda são geralmente descritos como as densas selvas do leste e nordeste de Madagascar, onde a floresta tropical úmida predomina. Áreas como o Parque Nacional de Massoala ou a Reserva de Marojejy, conhecida por sua vegetação exuberante e difícil acesso, são frequentemente citadas como possíveis habitats. A lenda também menciona aldeias remotas, onde os moradores evitam certas partes da floresta, por medo da árvore. No entanto, essas localizações são genéricas e carecem de precisão, o que dificulta qualquer investigação séria. A falta de coordenadas específicas ou registros de expedições que tenham encontrado tal planta reforça a ideia de que a história é mais mitológica do que factual. A ausência de evidência científica sugere que a árvore devoradora de homens pode ser uma mistura de exagero cultural e fascínio humano por plantas carnívoras reais. Madagascar abriga espécies como a Nepenthes madagascariensis, uma planta carnívora que captura insetos em jarros pegajosos, mas nenhuma planta conhecida na ilha tem a capacidade de devorar vertebrados, muito menos humanos. Algumas teorias propõem que a lenda pode ter sido inspirada por plantas carnívoras reais ou exageradas por contadores de histórias para criar uma narrativa mais dramática. Outra possibilidade é que a lenda tenha origem em mal-entendidos culturais, onde rituais ou fenômenos naturais foram interpretados por exploradores como algo sobrenatural. Por exemplo, árvores com raízes aéreas ou figueiras estranguladoras que podem engolir outras árvores ao crescer ao redor delas poderiam ter inspirado tais histórias. Além disso, a lenda da árvore devoradora de homens se assemelha a outros mitos de plantas predatórias em diferentes culturas, como a Iateveo da América Central, que também é descrita como uma árvore que captura humanos. Essas semelhanças sugerem um arquétipo universal de medo da natureza selvagem, especialmente em regiões tropicais densas e desconhecidas. Em Madagascar, a rica biodiversidade, com criaturas como a Aie, um primata noturno de aparência peculiar, e o fossa, um mamífero carnívoro ágil, pode ter contribuído para o imaginário de uma floresta perigosa e misteriosa, alimentando tais histórias. Apesar da falta de provas, a lenda persiste devido ao seu apelo narrativo. A ideia de uma planta que inverte a cadeia alimentar
transformando humanos em presas, é fascinante e aterrorizante, o que explica sua popularidade em livros, artigos e discussões sobre criptídeos. Pesquisadores apontam que histórias como essa muitas vezes surgem em contextos coloniais, onde exploradores ocidentais interpretavam práticas indígenas ou fenômenos naturais através de lentes sensacionalistas, criando mitos duradouros. A árvore devoradora de homens, portanto, é mais um reflexo do fascínio humano pelo desconhecido do que uma realidade botânica. Ela é um criptídeo envolto em mistério, com descrições de uma árvore imponente, com galhos tentaculares que capturam e devoram presas humanas. A história, embora improvável do ponto de vista científico, continua a intrigar e assustar, um testemunho do poder das lendas em capturar a imaginação humana.